Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani e hoje nós vamos conversar sobre o poder da solidariedade e da cooperação. Mas antes, eu quero lhe contar uma história. A história do mendigo que soube transformar uma cidade. E essa história conta o seguinte: certa vez, um mendigo estava numa região muito gelada, muito gelada, caminhando por uma estrada até o momento em que ele chega em uma cidade. Como estava muito frio, nevava muito, estava muito gelado, ele foi batendo de porta em porta, pedindo abrigo, pedindo por um prato de sopa. Mas as pessoas desta cidade, elas tinham o coração tão gelado como a neve, como a temperatura. E todas elas negaram ajuda ao mendigo. E quando ele já estava quase desistindo, ele encontrou um templo com uma porta um pouco entreaberta. E lá ele entrou. Neste templo ele encontrou o guardião, sentado ao redor da fogueira. E aí ele sentou-se ao lado do guardião, começou a conversar e falou que ele estava procurando por um abrigo, por um prato de comida, porém ele não tinha conseguido. Aí o guardião falou: mas aqui nessa cidade ninguém ajuda, é todo mundo rabugento, todo mundo mal-humorado. E o mendigo falou: que pena, porque eu tenho uma receita de sopa de ossos de botão de ossos. Uma sopa de botão de ossos que é maravilhosa. Aí, neste momento, o guardião se interessou e perguntou: sopa de botão de ossos? Parece muito gostosa. E o mendigo falou: realmente é muito gostosa. Só que na receita são 6 botões e eu só tenho 5. Então, o guardião, bastante interessado, falou o seguinte: bom, nós podemos pedir para o alfaiate da cidade, mas aquele velho rabugento não vai querer te dar um botão a mais para fazer a sopa. Aí, o mendigo falou: é uma pena, porque a sopa é realmente muito gostosa. E como estava muito frio, e quando o guardião ouviu a palavra sopa, se interessou, ele falou: bom, mas a gente pode tentar. E aí ele foi até a casa do alfaiate, bateu e pediu para o alfaiate um botão para fazer a sopa de botão de ossos. O alfaiate, no primeiro momento, achou que aquilo era uma piada, mas quando ele ouviu a palavra sopa e como estava muito frio, ele falou o seguinte: ok, eu empresto o botão, mas eu quero ir junto para tomar essa sopa. E aí o guardião do templo falou para o alfaiate: só que para fazer a sopa, o mendigo também pediu um panelão, uma colher, vai precisar de, enfim, algumas coisas, um fogão. E aí o alfaiate providenciou e também foi batendo na porta das outras casas para pedir tudo o que precisava para fazer a sopa. Todos se reuniram no templo e então o mendigo começou a esquentar a água, jogou os botões de ossos dentro do caldeirão, mexeu, esperou um tempo, experimentou e falou assim: a sopa já está pronta, mas ela ficaria mais gostosa se nós tivéssemos cenoura, cebola, alguns legumes para incrementar. E quando as pessoas ouviram isso, elas todas foram correndo para suas casas e trouxeram mais ingredientes para incrementar a sopa. E logo, aquele cheirinho gostoso foi subindo e contagiando todas as pessoas. Quando a sopa ficou pronta, todas as pessoas então puderam tomar a sopa e ficaram tão felizes que acabaram passando a noite toda conversando, dançando, trocando experiências, muito felizes. E quando o mendigo, no dia seguinte, foi embora, ele deixou para trás uma cidade que finalmente havia aprendido
o valor da cooperação e da solidariedade. E o que essa história pode nos ensinar? Muitas vezes passamos por situações em que o nosso coração fica fechado, em que nós ficamos com medo, ficamos rabugentos diante de uma má experiência. E assim, nos recusamos a ajudar as pessoas por medo de sofrer novamente. Quando fazemos isso, perdemos a oportunidade de compartilhar, de aprender, de celebrar junto com os outros. Então, pense nisso. Quantas vezes você deixou de abrir o seu coração, deixou de compartilhar algo importante para você e para os outros, que melhore a vida, a sua vida e a dos outros, por medo de uma traição, de uma puxada de tapete, por medo por já ter vivido experiências negativas em relação a isso. Então, faça com que as suas experiências possam ser compartilhadas, que você possa crescer, ajudar os outros a crescer, e você também vai perceber que você vai crescer muito trocando, porque muitas vezes quando passamos por situações em que as pessoas de alguma forma nos decepcionam, nós fechamos o nosso coração e aí começamos a olhar os outros como inimigos, como concorrentes, e este sentimento ele nos traz escassez, ao invés de gerar a abundância. Nos fechamos, nos tornamos tristes, desconfiados, rabugentos, e assim a nossa vida fica cada vez pior. Então, pense nessa história, abra seu coração, compartilhe as suas experiências, o seu conhecimento, aquilo que você tem de bom com as outras pessoas. E desta forma, você vai ver que o seu olhar em relação à vida e em relação às pessoas pode mudar e que a sua vida vai entrar num ciclo de abundância e de prosperidade. E esta foi a dica de hoje. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha e marque seus amigos. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!